passo a bola para vocês aí no estúdio com esse tema polêmico aí desse pedido de artistas do impeachment de Bolsonaro. A opinião sobre isso da nossa Desirê Penalba. Dentre essa lista estão aí Xuxa, Felipe Neto, Casa Grande e o Porchat, são os mais conhecidos dessa lista. Desirê. Bom, quando a gente percebe, né, os opositores do Bolsonaro, a gente começa a entender que realmente não tem nenhuma qualificação para a gente admirar essas pessoas. Inclusive, a gente percebe que o Felipe Neto é hoje um dos grandes prejuízos para a infância e adolescência no Brasil. A quantidade de palavrão, a quantidade de coisas erradas que esse rapaz ensina deve ser criminalizado, do meu ponto de vista. Mas vamos falar sobre a Xuxa. O Ministério da Cultura liberou para a produtora captar até o final do ano de 2010 6.400.000 em recursos da Lei Rouanet para a Xuxa, num episódio chamado O Mistério da Feiurinha, coisa que ela tinha em 2010 e a partir de agora não tem, porque a gente percebe as mudanças, né, e as tentativas tão grandes de continuar recebendo essa boquinha. Estou falando isso porque não é um fato isolado, senão é algo muito tradicional entre as pessoas da emissora Globo e demais outras instituições que estavam bastante acostumadas a receber milhões e milhões de reais dos governos do PT. Então a gente percebe que era muito dinheiro público, né, que poderia estar sendo usado, ou então dinheiro privado que poderia ser investido em algo realmente substantivo, edificante para cultura, educação no país, estava sendo usado para a farra desses milhões e milhões de reais para esses artistas, que não precisavam. Essa é a principal questão que a gente traz aqui. Agora, sobre a questão da vacinação, das más divulgações do presidente, a gente percebe que isso não passa de falácias, até porque quando a gente compara mesmo o que o presidente Bolsonaro tem feito com o que lá na Argentina o Alberto Fernandes está fazendo, a gente percebe como o nosso presidente está conseguindo, o nosso governo federal está conseguindo fazer um bom resultado aqui no Brasil. Então, não existe argumento, é realmente uma tentativa pessoal de continuar ganhando aquilo que eles ganhavam antes, quando o governo estava muito mais preocupado em ter pessoas que falem bem deles do que realmente o bem para o país. O Jean quer fazer um comentário rápido para eu passar a palavra e os 2 minutos para o Martiniano, Jean? Você pediu a palavra? Não, eu não vou falar nesse tema, não? Vai falar. É porque a ordem agora, ok, o não, Martiniano desculpa. Cavalcante primeiro, depois você. Tudo bem. Martiniano Cavalcante, por favor, me fala sobre esse manifesto aí, esse pedido de alguns artistas a respeito do impeachment de Jair Bolsonaro. Abre o áudio aí, por favor, Martiniano. O áudio está fechado. O Jean fica à vontade. Se quiser falar, fica à vontade. Não tem nenhum problema. Por favor, pode ir. Eu não sabia que tinha essa ordem já pré-estabelecida. Eu também não, mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá, é o seguinte, veja, eu não vou aqui analisar o pedido de impeachment porque pela maneira com que as pessoas qualificam quem assina um pedido de impeachment assinado por várias pessoas. Não sei se é essa uma abordagem que merece o mínimo de respeito. O que deve ser analisado é se há crime de responsabilidade ou não, de fato, no pedido do impeachment. E eu quero citar apenas um exemplo, para nós sabermos aqui se há crime de responsabilidade nisso ou não. Compreende? O presidente Bolsonaro foi assistir uma posse de um outro presidente aqui na América Latina. E ele vai de máscara para lá. Ele saiu de um ato no Rio de Janeiro diretamente para o avião que o levou até esse país. Participou de um ato sem máscaras. E levou o general Pazuello para esse ato depois do general ter dito que se arrependeu de ter entrado no shopping sem máscaras. Que ele devia dar exemplo, reconheceu que deveria dar exemplo. Se isso tem alguma vinculação com o resultado objetivo do processo da pandemia, eu darei o seguinte: uma pesquisa altamente credenciada, feita internacionalmente pelo Brasil, gente de fora, institutos aqui que não são conservadores apenas, e nem progressistas apenas, mostram
A probabilidade de morte nas cidades onde o Bolsonaro teve a maior votação chega a 4 vezes naquelas onde ele teve menor votação. E a probabilidade se dá em função do número de mortes ocorridos ali. Por que essas mortes ocorrem? Porque as pessoas seguem o exemplo daqueles em que elas têm como referência. E elas têm como referência o presidente da República, reproduzem esse comportamento. Aí há crime de responsabilidade e há muitos outros, que estão absolutamente listados em mais de 60 pedidos de impeachment. Esse é que deve ser analisado. Não é se o fulaninho é bonzinho ou é ruimzinho que assinou o pedido de impeachment. Isso é ridículo. Ok, perfeito. Jean Lopes, a sua opinião sobre esse manifesto? Bem, sobre a questão aí de exemplo, São Paulo, que teve um governador que fez demagogia o tempo todo, lá nesse estado, o estado mais rico do país, já morreu 100 mil pessoas pela Covid-19, mesmo o governador de lá fazendo demagogia, usando máscara, por onde vai, por onde é filmado, obviamente, porque lá nos Estados Unidos, quando ele viajou, ele estava sem máscara. Mas eu quero falar do tema, não quero fugir do tema. E o tema, eu vou mostrar aqui meu pesar pelo Martiniano. Eu fico solidário a ele, pela ideologia que ele tem, que é conhecida de todas, porque no passado o Brasil tinha, dentro dessa ideologia, um poeta como João Cabral de Melo Neto, um gênio total, um escritor como Jorge Amado, um outro poeta como Ferreira Goulart. Vou citar esses 3 exemplos. Ferreira Goulart e Jorge Amado abandonaram, né? Renegaram o socialismo e o comunismo em suas vidas, mas outrora eram, né, homens inteligentes, geniais. Hoje, a esquerda brasileira, que detém a mesma ideologia desses homens e do Martiniano, conta com um imitador de foca, Felipe Neto, a Xuxa Meneghel e o Walter Casagrande Júnior. Isso mostra decadência intelectual, cultural, de ideias do que a gente chama de esquerda aqui no Brasil. A Xuxa, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, deu uma entrevista dizendo que os presos brasileiros deveriam ser usados como experimentos humanos. Deveriam servir como teste, como cobaias para experimentos de novos medicamentos. Essa mesma Xuxa está em meio ao pensamento de esquerda, com esses pseudo-artistas, porque todos esses aí que a Michelle falou, quando ela estava falando sobre o tema, não tem ninguém verdadeiramente artista. Artista é quem faz arte, quem faz expressão, como João Cabral de Melo Neto, por exemplo, fez. Né? O homem que escreveu Vida e Morte Severina, escreveu O Funeral de um Lavrador, um dos poemas mais lindos que eu já li na vida. Ok. Agora não. Agora a esquerda brasileira tem a Xuxa, o Casagrande, né? Que durante décadas e décadas alimentou o tráfico, alimentou o armamento no crime organizado do Rio de Janeiro, comprando drogas daquele pessoal lá. Então, gente, é um tema tão ridículo, tão patético esse desses 3. Quem é Xuxa, Casagrande, Felipe Neto, imitador de foca, de cabelo colorido, para pedir impeachment de alguém na vida? Eles deveriam pedir auto-impeachment deles no debate público para deixar que o debate público fosse um pouco mais inteligente, Rafael. Muito bem, nessa lista tem o Porchat também, que é um outro artista mais conhecido, né? Mas tão ruim quanto. Ok, mais alguma consideração? Dou 1 minuto para quem quiser considerar, para a gente partir para o próximo tema. Eu quero fazer uma consideração. 1 minuto. Eu não sei de onde é que uma figura como esse Jean tira a ideia de que a Xuxa é referência para a esquerda. Felipe Neto até ontem era um liberal. Apoiou com unhas e dentes o impeachment da Dilma. Hein, amiguinho? Precisa ter o mínimo de honestidade. Né? Tem outros, Felipe tem Neto alguns hoje intelectuais. é o porta-voz da esquerda brasileira, é o porta-voz da oposição ao governo atual. Basta você se informar um pouco mais que você vai saber disso. Jean, você é um sujeito que segue o Olavo de Carvalho. Como é que você sabe? Você já viu citar o Olavo de Carvalho alguma vez aqui? Você repete isso é mais um rótulo. Eu não sigo ninguém, Martinano. Eu tenho pensamento próprio. Não, amigo. Eu não sou igual a você, não, que é massa de manobra. Eu tenho pensamento próprio. Eu não sigo ninguém, amigo. Vai. Terminou? Posso continuar? Hein? Pode, fica à vontade. Pois então, veja.
Se você segue esse tipo de gente, você que apoia um sujeito como o Bolsonaro, vem falar em cultura, amigo? Que é isso? Outra coisa, eu quero encerrar dizendo isso aqui. Qualquer pessoa no Brasil que esteja no gozo dos seus direitos tem o direito de pedir impeachment. Nós temos quase 70 pedidos de impeachment. E eu vou voltar a dizer, são os fatos que não foram eles que redigiram peça de impeachment, são os fatos que são alinhados, que porventura tem um crime de responsabilidade que justificam ou não o impeachment. Isso é uma coisa. Outra coisa é que se no Congresso Nacional, um Congresso que tem um orçamento paralelo, que manda 20 milhões para o Estado de Goiás aqui, que você diz que não tem corrupção, que tem um ministro que se no nega... Estado de Goiás, Martiniano? Não tem não, aqui você Não, não estou te viu perguntando, no governo do Estado de Goiás tem corrupção? Milhões... Não estou falando disso, você não ouviu o que eu disse. Eu não sei se tem, o que eu estou dizendo tem, o governo federal aqui, o orçamento do jeito da Amazônia, botando dinheiro aqui em Goiás. O prefeito não sabe quem é, a cidade não sabe o que é. 20 bilhões em emendas desse tipo. Isso em Goiás, em Goiás, 2 anos e meio, até agora não apareceu rigorosamente nada, né? E eu sou diretor aqui. Você ouviu o que eu disse, Rafael? Não, é só para pontuar. Estou ouvindo, eu não estou contestando você. Mas não estou falando nada. É porque o Jean perguntou e porque ele falou que tem corrupção em Goiás. Eu perguntei se ele sabe de alguma. Eu tenho que dar o meu depoimento aqui e eu estou dentro da gestão e tenho independência para ser jornalista, independência total, mas até agora, em 2 anos e meio do governo Caiado, um exemplo de ética, de prestação de conta, de redução de gastos assim, de uma maneira extraordinária. Eu acho que o governo de Goiás é irretocável em relação à ética e à honestidade. Não apareceu rigorosamente nada em relação a isso. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou um oponente ideológico, enfrento debates, embates políticos com o Ronaldo Caiado há muitos anos, há décadas. Eu não tomei conhecimento, não é o governo dele não agora, eu não tomei conhecimento desse período de nenhuma denúncia de corrupção envolvendo a ele, a atividade dele, a carreira dele, o patrimônio dele. Nunca ouvi falar. Se você tem, se alguém tem, possa ter passado desapercebido, mas eu não tomei conhecimento disso, eu não vi. Eu tenho o Ronaldo Caiado como um homem honesto. Pode ser que a vida me desminta. Agora, o fato de ser opositor a ele não me leva à descaracterização. Claro, está muito claro. Perfeito. De maneira nenhuma. Rafael, o minuto é... Como é que é a questão do minuto aí? Ok. Posso passar a bola... Beleza, posso passar a bola para o Jean, Martiniano? Só para eu equilibrar o tempo. Eu gostaria apenas de concluir isso, porque era só um argumento que foi interrompido aqui. Okay. O fato de ele ser governador de Goiás não impediu, por exemplo, que viesse dinheiro do orçamento paralelo de deputados, inclusive de outros estados, que foram destinados para Goiás num claríssimo esquema gigantesco, que parece aquele dos anões do orçamento. Aqui em Goiás, mais de uma cidade. Eu apenas me referi a isso, eu estava me referindo, se você pega um fato desse, constata, verifica, tem crime de responsabilidade, o impeachment se justifica, tem crime sanitário, o impeachment se justifica. Tem que analisar é o que está proposto como crime de responsabilidade na peça do impeachment, se ela tem fundamento ou não. Compreende? Eu citei aqui alguns fundamentos na política sanitária do governo. Um minuto dele leva quanto tempo? Esse Congresso não vai fazer impeachment. Tem condição assim. Ok, Martiniano, deixa eu ir passando a bola. Eu sei que a Desirê pediu, o Jean acabou pedindo antes a palavra aqui. Jean, depois Desirê. Pois não, Jean. Não, porque mais uma vez o Martiniano, sem argumento, sem conhecimento, sem causa, rotula as pessoas. Eu jamais citei o nome do escritor, do filósofo Olavo de Carvalho aqui, mas ele diz que eu sou seguidor desse escritor. Eu não sei porquê. Mas ele me chama de figura. É sempre assim um palavreado baixo, chulo, pobre, que faz muito jus à Xuxa, ao Casagrande e ao imitador de foca. Agora, só para deixar mais clara minha posição, o tal do Felipe Neto, o menino de cabelos coloridos que ganha a vida imitando foca, hoje virou porta-voz da esquerda no Brasil. Basta entrar na internet e procurar os vídeos, os hangouts, né, os textos e as ligações dele com os principais homens da esquerda brasileira. Ocorre que como a esquerda brasileira hoje é muito pobre,
eles colocam alguém que tem muitos seguidores na internet, né, mas tem a cabeça um vazio total de ideias, para representá-los a fim de buscar likes e seguidores. A Xuxa realmente não é de esquerda. A Xuxa não é nada. Ela nunca foi nada. Ela é um ser aguado. Mas ela precisa de dinheiro da Lei Rouanet. E o atual governo não está mais liberando aquela torneira de milhões e milhões para os artistas globais. Por isso que essa gente faz oposição ao governo. Não é porque eles estão interessados em melhorar nada no Brasil, não. Eles estão interessados em retornar às tetas, em que retorne as tetas para eles mamarem. Okay. Já o Casagrande, né, o pseudo comentarista de futebol, medíocre sobre todos os aspectos, é um comunista sumido, né? A história dele mostra isso, um sujeito simplesmente abjeto. É essa gente que representa a esquerda brasileira. São três. Se você analisar de uma forma profunda, eles são o símbolo perfeito do que é a esquerda no Brasil hoje, Rafael. Desirê Penalba, vou dar 2 minutos para Desirê. Nossa, não, eu só tenho uma observação para fazer com relação a essa questão do orçamento paralelo. É engraçado porque criou-se aí uma hipótese de orçamento paralelo, no entanto, ele foi votado, foi publicado em Diário Oficial, e isso está público para todo mundo ver. Se às vezes algum deputado, por incompetência, assinou ou votou algo que ele desconhecia, realmente não tem porquê achar que esse orçamento ele foi paralelo, ele foi obscuro. Não tem como isso acontecer, até porque no Brasil é impossível que isso aconteça se tratando de recurso público, né? Existe todo um regramento legal que obriga o cumprimento do orçamento que é votado. Então isso é muito limitado, não tem como o gestor público ter um poder aí discricionário a partir da sua própria vontade em cima daquilo que foi votado já no Congresso. Então esse tipo de argumento é bastante falacioso. Agora, uma coisa que eu acho importante para a gente ressaltar aqui é que existem diversos fatores que fazem as pessoas de fato se identificarem como direita hoje no Brasil. Obviamente existe uma força muito grande do antipetismo, e talvez foi isso que fez com que o Bolsonaro fosse eleito com tanta surpresa, assim, por ser uma pessoa que a população em geral não imaginava que seria eleita. Mas existem pessoas que têm se sentido muito mal representadas pelos governos PSDBistas, petistas, durante todo esse período que o Brasil ficou nessa nesse teatro das tesouras. Então são os cristãos, são os filósofos que buscam a verdade, são pessoas que acreditam que o recurso público não deve ser mal utilizado, pessoas que querem um Estado mais enxuto. Então tudo isso faz com que as pessoas se agrupem nessa chamada direita. E infelizmente o que a gente percebe é que muitas pessoas que também são chamados liberais, na verdade, compõem o que a gente percebe ser a nova esquerda, ou seja, aqueles progressistas que apenas utilizam de uma maquiagem para continuarem tendo os mesmos interesses daqueles governos anteriores que tanto prejudicaram o país. Ok, 32017720, deixa eu registrar aqui, porque daqui a pouco tem ainda mais 2 temas, a gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo aqui no Jornal Brasil Central. Boa tarde, Rafael, e a todos. Vamos ver a mensagem aqui. Vamos lá. Ela fala que fica muito triste como certas pessoas induzem a determinado tipo de pensamento. É o Joel. Obrigado, Joel, pela participação. Olá, meu nome é Jenis. Quero fazer um desafio de macho para vocês e todos os esquerdistas do programa. Vão aos sinaleiros aqui em Goiânia e convidem para participar do programa alguns venezuelanos e os entrevistem. Perguntem a eles por que eles fugiram de lá e façam perguntas diretas e reais sobre os governantes de lá. Atenção, produção, a gente faz o jornalismo aqui, né, ouvindo o telespectador. Vamos aos sinaleiros contar a vida dos venezuelanos. Por que eles estão aqui? O que aconteceu na Venezuela é a sugestão do nosso telespectador. O James, né, é quem conta essa história e eu peço a gentileza para a gente fazer essa reportagem aí, contando essas histórias. Não apenas de venezuelanos, né, mas de pessoas que estão nos sinaleiros de Goiânia.
Boa tarde, me chamo Jonatas, eu gosto muito do jornal e acompanho vocês há muito tempo, só que acho que vocês protegem muito o Jean e essa moça aí, né, que é a Desirê Penalba. Muito bem, opinião, a gente respeita. Muito obrigado. Jean, você é protegido aqui nesse jornal, Jean Lopes? Não, o meu minuto, por exemplo, tem 60 segundos. Tem gente aqui com minuto, tem muito mais segundos. Muito bem, parabéns, Jean. Não deixe a inversão de valores tomar conta da nossa pátria. É o Sérgio Horácio. Tem mais elogios aqui. Jean, parabéns para você, para o Rafael. A Xuxa esquece de que é usuária da Lei Rouanet. Cada dia que passa, fico fã desse jornalismo. Jean, você é demais. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muitas participações, a gente agradece. Daqui a pouco a gente registra outras. E agora a gente traz o próximo tema do nosso debate, Michele.